A sua casa é construída sobre a rocha ou sobre a areia? Esse texto está em dois evangelhos na Bíblia. Ele está tanto no livro de Lucas, no capítulo 6, como no livro de Mateus, no capítulo 7. Eu creio que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Tudo que está escrito na Bíblia realmente foi trazido à mente daquelas pessoas através do Espírito de Deus. E algumas passagens bíblicas, elas estão em mais de um capítulo, mais de um versículo, ou até mais de um evangelista. Acredito eu que essas passagens, Deus quis dar uma ênfase. Deus quis que nós atentássemos mais para essa palavra. E essa palavra em específico, se a sua casa está construída sobre a rocha, acredito que Deus quis chamar a atenção, dar um destaque para isso. Eu vou ler com você esse capítulo aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, nos versículos de 46 a 49. Está escrito assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando sua casa, cavou, abriu profunda cova e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio sobre ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, irmãos, Deus está aí fazendo uma apologia sobre a construção de uma casa verdadeiramente, de um lar. Mas nós trazendo isso para a nossa vida, eu pergunto para você, a sua vida tem sido construída sobre a verdade, sobre os princípios cristãos? Você tem construído a sua casa espiritual, a morada do Espírito Santo, sobre a verdade? Nós devemos construir a nossa vida em cima da palavra de Deus, em cima daquilo que está escrito na palavra de Deus. E muitas vezes nós construímos a nossa vida sobre mentiras, sobre enganos, sobre coisas que não condizem com os princípios cristãos. E o que acontece? Nas primeiras vendavais, nas primeiras dificuldades, nos primeiros terremotos, nas primeiras dores, nos primeiros lutos, a nossa casa desaba. Em janeiro desse ano, nós aqui em Belo Horizonte passamos por situações de muitas catástrofes com relação à chuva. O bairro aqui onde a nossa igreja está situada, no bairro São Bento, bem como toda Belo Horizonte, passou por vários períodos de chuva intensa. E muitas casas, muitos bairros, muitas ruas foram alagados. Muitas casas desmoronaram. Muitos estabelecimentos comerciais, muitas ruas tiveram o asfalto arrancado. Porque essas casas não estavam construídas sobre uma base sólida. Não havia nelas um alicerce de cimento, de coisas que eu não entendo bem, mas coisas da área da construção civil que são necessárias para edificar uma casa, que na Bíblia a gente chama de rocha. Ou até mesmo que não tenha havido uma manutenção. Porque assim como a nossa vida, eu tenho que construir ela com princípios de verdade, com princípios cristãos. Mas é necessário que haja uma manutenção. Não basta eu vir a uma igreja, eu me batizar, eu ler a Bíblia toda e eu estacionar. É necessário que seja dada uma manutenção nessa obra, nessa casa. Todos os dias eu tenho que dar essa manutenção diária na minha vida espiritual. Eu preciso sempre estar lendo a palavra de Deus. Eu preciso sempre estar fazendo o meu culto diário. Eu preciso sempre estar tendo aquele momento de intimidade com Deus, eu e o Senhor. Para que a minha vida não desabe. Não basta construir a casa sobre a rocha. É necessário mantê-la. É necessário sempre estar ali consertando o que estragou, fazendo uma manutenção aqui e uma manutenção ali.
Então eu quero que você pense sobre isso hoje. A sua casa foi edificada sobre a rocha e você tem dado manutenção nessa obra? Muito obrigada por você ter estado comigo hoje. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a sua vida. Amém?